Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Começando o dia por aqui, com mais aprendizado, dando continuidade ao que nós iniciamos ontem. Bora aqui despertar esse povo. Bora despertar esse povo. Ismacena, bom dia, seja muito bem-vinda. Tô aqui convidando, lembrando aqui o povo, né, gente? Convidando minhas mentoradas. Prontinho, prontinho. Bora lá, Débora, seja muito bem-vinda. Rena, estética, olha, hoje temos mulheres poderosíssimas aqui nessa live. Temos uma terapeuta capilar que é a Débora Cabelos. Seja bem-vinda, Débora, que Deus abençoe sua vida. Temos a Dani Barcelos. Sejam muito, muito bem-vindas. Olha aí a galera chegando. Mônica, Maria Oliveira, Cosméticos, Elisa Dias. Gente, bora compartilhar aqui nos comentários qual que é a sua atividade, qual que é o seu negócio, o que que você faz. Vamos começar a gerar aqui um impacto de network. Vamos deixar nossa marca por aqui? Uns eu entendo, né? Igual a Maria Oliveira vende cosmético, tá bem claro aí pra mim. Deixa eu ver mais alguém aqui. Débora, sei que a Débora trabalha com cabelos, né? Só pelo nome. É porque eu conheço. Sei que ela é terapeuta capilar. Então, coloque aí, você que vai chegando, coloque aí pra gente a Mônica Fisioestética Clínica. Não, ela é seguida. Mônica Fonseca também eu não consigo identificar. Olha, Mônica, sou professora. Legal, tá vendo como é que é bom a gente... Mônica é professora. Você é professora onde, Mônica? Qual a sua cidade? Qual é a sua cidade? Coloca aí pra gente. Bora lá, bora lá. Ontem nós trabalhamos aqui um conteúdo muito poderoso. Muito, muito, muito poderoso mesmo. Ontem nós falamos de um ciclo, né? O ciclo da transformação. Inclusive foi o mapa mental que eu disponibilizei. A Mônica é professora em Montes Claros, então tá aqui pertinho da gente, né, Mônica? Seja muito bem-vinda, tá? Eu não sei se é a sua primeira vez, mas eu sinto que sim. Olha a Lena já chegando aí, formosa! A Lena também, que é comerciante, ela tem uma loja de roupas, ela também é costureira, né, Lena? A Lena é cheia de habilidades aí, e empreende no mercado da moda. Acho que é isso, se ela não tiver mudado, né? Acho que não mudou não, né, Lena? Seja bem-vinda. Ai, gente, eu tô sentindo muita falta da atividade física, ainda não retornei as minhas atividades físicas. E eu tô assim pra explodir. Já levantei sempre querendo caminhar, querendo ir pra academia. Oh, meu Deus do céu. Tá próximo. Karina Oliveira também, que chegou aí agora. Seja muito bem-vinda. Gente, olha só. Nós estamos em uma jornada, que é a jornada da liderança. Onde eu estou aqui trabalhando com vocês vários aspectos desta jornada dentro de romper com os desafios, tá? Nós estamos aqui em um processo de transformação onde eu deixo muito claro... ela não mudou, tá vendo? Onde deixo muito claro que liderar não precisa ser um peso. Liderar, na verdade, precisa e pode ser uma fonte. Uma fonte de quê? Uma fonte de distribuição de conhecimento, uma fonte de desenvolvimento, uma fonte de inspiração. Não pode ser confundida como uma fonte de exaustão.
Então, é possível que a gente construa um tipo de liderança bem estratégica, equilibrada e impactante, que vai fazer com que o seu negócio venha crescer e que a sua vida venha fluir. Não tem como a gente desenvolver um líder fora do seu clã, sabe? Do seu lugar. Eu falo que a liderança, ela se inicia com um despertar sobre os nossos comportamentos. Então, por exemplo, já tem crianças que a gente consegue identificar que tem uma liderança super ativada, não é assim? Outros, parece que a gente tem que estar ali desenvolvendo, a gente tem que dar um empurrãozinho. A verdade é que todos nós nascemos com esse poder de liderança, esse poder de inspiração. É porque a gente é confundido com o poder de quê? De dar ordens, o poder de mandar, o poder de influenciar, e não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso. Liderança é algo muito genuíno, é algo muito de Deus, é algo muito inspiracional. Então, quando eu olho, por exemplo, para os passos de Jesus, né, quando eu me deparo com a história de Cristo, a gente vê uma humildade em pessoa com um posicionamento muito diferente do da gente em si. É tanto que a gente vai aprendendo muito com Jesus, a gente vai se inspirando, porque nós vamos sendo impactadas com tais comportamentos que realmente justificam o verdadeiro significado de liderança. Então, nessa jornada aqui, o que é que você está aprendendo desde ontem? A resolver os desafios e multiplicar os seus resultados. Assim como superar seus maiores desafios que impede o seu crescimento. E estamos também e vamos receber também estratégias práticas para delegar, para liderar a equipe, se é que você tem, e se você não tem, você vai aprender a necessidade de se ter, de construir, de ter outras pessoas próximas a você, para que você tenha o quê? Mais autonomia. Então, a liberdade que eu tenho hoje, a autonomia que eu tenho hoje, é porque eu tenho uma equipe engajada e desenvolvida. E talvez você fale assim, mas eu não tenho condições de ter uma equipe, eu não tenho como pagar pessoas. Gente, a gente não constrói equipe só por ter condições de pagar. A verdadeira condição que a gente precisa ter para construir uma equipe é a condição de instruir, de ensinar, de orientar, de desenvolver, de treinar. Sabia disso? Esta é a condição que nós precisamos ter. Esta é a única condição que nós precisamos ter. E um outro aprendizado que você vai ter aqui no decorrer dessa jornada é de como equilibrar sucesso profissional com a sua vida pessoal. Não há como você falar assim, a minha vida pessoal não pode interferir na minha vida profissional. A verdade é que a sua vida profissional é a extensão do que você vem sendo no pessoal. Você pode não querer expor situações, expor problemas, mas, de uma certa forma, os nossos comportamentos são sempre influenciados pela maneira no qual nos comportamos, situações que lidamos no nosso pessoal. Então, por isso que eu falo, liderar nos negócios, liderar na nossa jornada empreendedora, é a extensão do que eu lidero na minha jornada pessoal. Ou seja, vocês acham mesmo que pessoas sem autonomia com a sua vida pessoal, ela terá autonomia na sua vida profissional? Não. Claro que não. Ela não consegue. Ela não consegue, tá? Então, a gente vai aprender muita coisa aqui. E ontem, o que que nós aprendemos? Eu quero recapitular aqui com vocês. Eu quero recapitular aqui com vocês o que nós aprendemos ontem, tá certo? Ontem, inclusive, eu compartilhei lá no grupo esta ferramenta. Olha aí esta ferramenta. Ontem eu compartilhei com vocês esta ferramenta. Quem faz parte do nosso grupo, que é o Vanflix? Coloca pra mim aí, Van, eu faço parte, eu não faço parte. Coloca pra mim, Van, eu faço parte e eu não faço parte. Ontem lá, eu distribuí esse mapa mental, tá? Pra te conduzir a todo o ciclo de aprendizado que nós tivemos aqui e a colocar em prática de forma simples e objetiva, te direcionando aí
cada situação que você precisa desenvolver, que você precisa colocar em prática para que você consiga, de fato, resolver, né? Resolver os seus desafios. Desafios precisam ser enfrentados, solucionados. E aí ontem eu falei, né, que no desafio a gente encontra oportunidades. Oportunidades para o nosso crescimento. E como que funciona essa estrutura do ciclo da transformação? A estrutura do ciclo da transformação começa primeiro pela luz, pela verdade, pela clarificação daquilo que quero alcançar, daquilo que quero viver. Então, eu começo essa clareza trazendo uma projeção de futuro, de curto, médio ou longo prazo. Trazendo essa clareza, eu preciso de uma outra clareza de identificação para compreender, principalmente, os desafios que eu estou enfrentando neste determinado momento, tá? Então, assim, não tem como correr, gente. Não tem como fazer diferente. Você precisa sentar a bunda numa cadeira, pegar papel e caneta, pegar aqui, ó, anotar, escrever. Olha, eu faço isso aqui todo tempo, olha, cada situação eu vou anotando em matérias diferentes de um caderno de tempo escolar. A verdade é que pessoas com sabedoria, elas não param de aprender. Se você parar de aprender, você vai ficar estagnada. E não é só na sua área, tá? Não é só na sua área. Se você parar de aprender, você fica estagnada na sua vida. Não é só nos negócios. Se você parar de aprender, você fica estagnada em algumas áreas da sua vida, se não todas as áreas da sua vida. Por quê? As coisas estão mudando? Não necessariamente. As coisas não estão mudando. Somos nós quem vamos mudando. Então, a nossa maneira de receber alguns dos conteúdos se tornam diferente. Por quê? Porque esses conteúdos precisam ser ressignificados, remodelados para tal compreensão humana. E essa compreensão humana, ela tem uma ligação direta com o quê? Com os nossos comportamentos. Então, por isso que o aprendizado, ele precisa ser contínuo na sua vida. Então, a pessoa que fala assim comigo, Van, já fiz uma mentoria com você. Tá, e agora? Você tá em qual momento? Você fez uma mentoria comigo? Van, já participei dos seus grupos de aula, de ensino, já fui sua aluna. E agora? Qual que é o seu momento? Depois disso eu parei, achei que eu aprendi o que eu já precisava, tô aplicando no meu negócio, eu tô aplicando na minha vida foi muito transformada. E agora, como é que você tá? Eu parei. Então você estagnou nesse lugar. Você estagnou. Porque a gente precisa estar no movimento desse rio que flui. Água viva, gente. Vocês têm que estar no movimento do rio que flui. As águas que descem e que vão, elas podem até voltar para o mesmo lugar, mas elas vão ter que movimentar. A nossa vida funciona nessa dinâmica, tá? E aí, depois da clareza, qual é o próximo passo? A estratégia. E dentro da estratégia envolve o quê? Envolve o seu planejamento de ações práticas para resolver. Por que a gente não dá conta de fazer muita coisa? Porque você não consegue fazer nem o básico bem feito. Então, esta estratégia, seja ela básica, sim, seja com ações simples, sim, que seja uma ação, mas que você precisa de um planejamento para trazer solução, para resolver esta ação, entende? Lembra que eu falei com vocês? Não, acho que vocês não estavam, foi com as minhas mentoradas. Nós fizemos um encontro no qual eu instruí elas de que forma que elas vão realizar, né, todo o planejamento para 2025. E aí eu falei, pensa só num sonho, não precisa colocar muita coisa aí, só num objetivo para esse ano. E, gente, dentro de um objetivo foram desenvolvidas tantas ações que elas entenderam que não adiantava elas encher o caderno de situações. E isso para mim foi ficando muito claro, porque não adianta a gente ficar colocando aí, eu tenho 10 objetivos para realizar. Realiza pelo menos um primeiro, para depois você pegar o ritmo do primeiro para você seguir para os próximos, tá?
E o terceiro caminho do ciclo da transformação é o foco. É exatamente o que eu tô falando. Quando você traz um objetivo que ele é claro e que você tem uma identificação, que você planeja as suas ações, você vai direcionar a sua energia para quê? Para o que é essencial. Você não vai ficar com a cabeça cheia de coisa, não vai ficar perdido. Não, você vai ter um foco direcionado. Depois desse foco direcionado, o que é importante? Eu ter consistência. Se você não tem consistência, você não cresce. Se você é aquela pessoa que começa a fazer as coisas, para no meio do caminho, porque isso não tá dando dinheiro? Porque isso não tá me dando resultado? Porque isso não tá sendo bom? É a mesma coisa, você começa com... Vou falar de emagrecimento. Apesar de não ter passado por um processo de emagrecimento, mas todas as vezes que eu sinto que eu tô assim acima do peso, eu começo a entender a importância de regular alguns alimentos na minha alimentação, só que isso não vai me gerar uma perda de peso de forma bruta e rápida. Não. Eu vou passar por um processo talvez de desinflamação, que não vai mudar na balança, tá? Mas que na minha consistência, eu vou me manter na regularidade das minhas ações e isso vai me gerar um resultado, tá? Então, é muito importante, gente, a consistência. A consistência é muito importante. Depois disso, a gente parte para o último ponto, que é o ponto da multiplicação. Você vai revisar aquilo que você trouxe clareza, aquilo que você desenvolveu estratégia, aquilo que você direcionou o seu foco e vai aplicar para quê? Para continuar crescendo continuamente. E aqui de novo encaixa o quê? Consistência, tá? A consistência que vai te levar para o resultado desejado. Então, essa foi a nossa revisãozinha de ontem, tá? Quem não faz parte ainda do nosso canal, que é o Vanflix, uma plataforma de conteúdos, o nosso grupo de WhatsApp, onde você recebe conteúdos gratuitos, eu sugiro que você me mande um direct ao final dessa live, para que você seja adicionada lá no nosso grupo de WhatsApp, para você receber os mapas mentais que eu vou distribuir aqui de forma gratuita. Até então, hoje ainda é gratuito, tá? Eu vou entregar de forma gratuita, para que você aplique cada orientação, cada instrução dessa jornada na sua liderança. E eu não tenho dúvida que o seu posicionamento, ele será totalmente diferente, assim como os seus resultados, eles serão mais palpáveis, eles serão tangibilizados, ok? Então, deixa eu encerrar aqui esse compartilhamento. Gente, ficou claro? Deu para vocês aprenderem aí? Sim ou não? Coloca nos comentários para mim. Antes da gente começar pro dia 2, né? Isso aqui foi um bônus que eu dei para você. Eu quero que você convide mais pessoas para estarem aqui com a gente, tá? Eu quero que você pegue o link dessa live ou pegue esse aviãozinho aí e você vai enviar para o maior número de pessoas que você conhece. Eu já mandei aqui. Peraí. Olha aí, Mônica disse que pegou bem a chave aí da revisão. Tá, agora você vai convidar mais pessoas para estar aqui. E claro que eu não ia dar essa revisão esperando essas pessoas chegar, não ir. Então, agora você vai convidá-las para a parte boa também. Não é a parte melhor, né? A parte melhor é a revisão que vocês receberam aí. E agora vocês estão bem engajadas na continuidade do nosso processo aqui, ok? Tá. Mandei aqui. Peraí. Gente, quando eu vou mandar também, eu não mando pra todo mundo não, tá? Eu vou escolhendo aqui algumas pessoas. Eu vou escolhendo aqui algumas pessoas e vou mandar. Pronto. Lena também pegou direitinho, recebeu o mapa mental ontem, né, Lena? Então, sejam muito bem-vindas. Hoje nós estamos no nosso segundo dia da jornada, tá? A jornada da liderança. E como eu falei, ontem nós transformamos os desafios com clareza. Clareza na mudança e na perspectiva. E hoje nós vamos para o próximo passo. Qual que é o próximo passo de hoje? O próximo passo e o passo de hoje é o como planejar estratégias práticas. Para quê? Para resolver esses desafios e começar a multiplicar os seus resultados, ok?
Ontem você mapeou seus desafios, eu tenho certeza que na minha fala você ficou ali pensando quais são os desafios que eu enfrento, quais são as dificuldades. Inclusive, nós tivemos um compartilhamento aí da nossa querida colega Lena, né? Ela falou o grande desafio dela sobre a questão da organização para gerar mais lucros. E aí eu instruí a importância de ter clareza sobre isso. Que tipo de organização e que lucro é esse, né? A gente precisa ter clareza dos números, a gente precisa ter clareza daquilo que a gente precisa. Então, basicamente assim. Eu quero me organizar financeiramente, aprendendo a gastar ou a investir aquilo que tenho, assim como precificando melhor os meus produtos ou fazendo ofertas importantes para ter uma rentabilidade nesse mês no valor de tal, para daqui 30 dias eu gerar X receita. Tá entendendo como é que precisa ser muito claro aquilo que eu quero? Então, ontem nós aprendemos sobre isso. E aí hoje, você vai sair daqui com uma ferramenta muito prática para dividir os desafios em etapas claras, tá? E a criar um plano estratégico. Por quê? Porque o planejamento, gente, é a ponte entre onde você está e onde você deseja chegar, tá? O desafio é as barreiras que aparecem entre você e o seu desejo, entende? E gente, não tem alcance, não tem objetivo que não traga barreiras. E ontem eu compartilhei um grande desafio que eu tive, né? E que, assim, foi uma situação, problema muito grande que eu vivenciei na minha jornada, na minha carreira, e que no meio desse desafio, no meio daquele problema, vocês lembram que eu falei? Foi onde eu encontrei a maior oportunidade de sucesso para o meu negócio, tá? Para minha carreira, para minha vida em si. Então, foi assim, a chave, tá certo? Então, o que nós precisamos pegar como chave, tá? Isso aqui é uma frase que eu quero que vocês escrevam. Que planejar não é apenas organizar tarefas. Não é apenas organizar tarefas. É, na verdade, construir um mapa que vai te ajudar a alcançar o sucesso. Você precisa de um mapeamento que vai te ajudar a alcançar o sucesso. No meu mapeamento pessoal, existem algumas etapas base, que são os fundamentos base, que me ajudam a construir esse GPS da seguinte forma. Primeiro eu preciso me entender, sabe? Primeiro eu preciso ter clareza sobre os meus comportamentos. Primeiro eu preciso ter uma clareza de como eu me comporto diante de tais e certas situações, assim como eu sou na minha essência. Isso para mim é um fundamento muito base para que eu construa de fato um GPS e faça de fato um mapa eficiente que me aproxime do sucesso. Por quê? Porque, por exemplo, ao lidar com desafios, eu preciso entender de que forma eu vou reagir aos desafios. Não é assim? Eu preciso entender como reagir a tais desafios. Como reagir? Porque nós temos ações provocadas por esses desafios. Nós temos ações promovidas por esses desafios. E aí que está o segredo. Em como lidar com essas ações. Porque para toda ação existe sempre uma reação. E a gente vai reagir sim. Então, a gente precisa entender a diferença entre reagir aos resultados e responder de forma o quê? Planejada. Como o planejamento, ele reduz a ansiedade e aumenta a nossa confiança na execução. Então, para os ansiosos, primeiro remédio, planeje o seu dia, planeje a sua vida, planeje as próximas horas do seu dia de terça-feira, tá? Existe um exemplo muito simples que eu quero compartilhar com vocês.
Pense em um desafio como uma montanha, tá? Como uma montanha. Sem planejamento, você vai tentar escalar essa montanha de qualquer jeito, não é assim? Sem planejamento, você entra nessa montanha e começa a escalar ela de qualquer forma, de qualquer maneira. Com planejamento, o que você faz? Você traça a melhor rota e você leva os equipamentos certos e ainda economiza energia. Quando eu pedalava, gente, isso aqui é muito sério. Quando eu pedalava, que eu saía pro mato para pedalar, né? Eu já planejava para que lugar que eu ia, porque eu já conhecia o lugar. Então, isso tudo ia ficar mais simples, ia ficar mais fácil. E porque eu tinha apenas 1 hora e meia para pedalar, então eu precisava ser mais rápida. Então, eu já traçava ali um caminho mais simples e já sabia o que eu precisava levar. Nem sempre eu levava minha camelback, que é aquela bolsa, mochilinha que carrega água. Então, às vezes, eu ia pedalar só com uma garrafa, porque eu já sabia o percurso, eu já sabia por onde eu ia. Então, eu já tinha ali um planejamento bem organizado, do início da minha pedalada até o encerramento da minha pedalada. Ok, isso era ótimo. Mas outras vezes, eu acabava sendo tão impulsionada pela energia do pedal, né? Eu liberava tanto hormônio ali, que eu era tomada por um desejo de me desafiar a mais. E às vezes, sem planejamento, eu saía daquele ponto que eu estava e ia para outros pontos. O que acontecia comigo? De fato, eu sentia sede e não tinha água para beber. Então, eu liberava muito, saía muito líquido do meu corpo, porque eu ia suando, eu sentia sede e não tinha água para beber. Mas eu suportava, eu ia. E já aconteceu vezes de eu ficar perdida. Porque eu fui consumida por um impulso de pedalar, e eu me perdia. Então eu levava mais horas, às vezes eu passava assim uma noite inteira não, mas uma tarde inteira, até o finalzinho assim de umas 22 horas pedalando. Por quê? Porque eu ia para uma rota sem planejamento. Na vida é desse jeito. Às vezes a gente quer a mais, fazer a mais, mas a gente não planeja e chega em um determinado ponto onde te falta água, onde te falta energia, e aí você acaba se perdendo. E isso não é bom, isso não é importante no nosso processo de desenvolvimento, isso não é importante no nosso sucesso, sabe? Eu até troco essa palavra aí, porque eu era invadida por hormônios, e principalmente pela dopamina, o prazer de pedalar era muito grande, que eu queria muito, e na nossa vida, nos nossos negócios, nós somos consumidos por uma energia que chamamos até de ambição. E a gente vai assim, sabe, com tanto desejo, com tanta vontade, que a gente acaba se perdendo. Então, eu quero te apresentar um passo a passo bem claro. E o primeiro passo, tá, é definir o objetivo principal. Como que você define o objetivo principal? Respondendo a seguinte pergunta que você precisa fazer a você. O que você quer resolver ou alcançar com este objetivo? Isso aqui é muito forte, tá? A pessoa quando fala pra mim que tá querendo fazer um bico, eu quero fazer um bico para complementar a minha renda. Eu quero fazer um bico para complementar a minha renda. Gente, isso pra mim não funciona. Isso pra mim não dá certo. Isso pra mim não faz muito sentido, sabe? Por quê? Porque o dinheiro, ele está diante de você. Ah, mas é porque você não sabe da minha realidade. Não, eu não quero falar aqui de realidades. Porque todos nós temos necessidades incomuns, inclusive. Nós temos necessidades incomuns. E a nossa necessidade primária, ela é tanto para mim quanto para você. Que é comer, beber, pagar as contas, né? Mas não é sobre isso que eu quero discutir aqui. Isso aqui não vai entrar em pauta. O que eu quero que você entenda é que o dinheiro não pode estar adiante de você. O dinheiro, ele é um nutriente de relação, tá? O dinheiro é tipo leite materno. O dinheiro é que vai te sustentando, é que vai te dando energia. Então, para que essa nutrição chegue, eu preciso pensar na relação, tá? Então, quando eu penso em realmente resolver um problema, não para ter um bico, não para ter uma renda extra,
Mas para servir as pessoas, para servir a alguém, o nutriente ele flui melhor. Ou seja, o dinheiro chega melhor. O dinheiro, ele flui em uma fonte que você nem vai vendo ele chegar. Então, por que nós temos tanta dificuldade? Ou por que você vinha tendo tanta dificuldade com relação ao dinheiro? E aqui está uma chave poderosa. Porque dinheiro é nutriente, dinheiro é nutrição, tá? Dinheiro é aquilo que vai cuidar da relação no qual você serve alguém, no qual você soluciona um problema na vida de alguém. Coloque isso aí, isso aqui eu dou em mentoria individual, que quando a pessoa entende isso, ela fala, meu Deus, é por isso que eu não tô ganhando dinheiro. É por isso que as coisas não acontecem na minha vida. Gente, depois que eu comecei a entender isso, eu deito, durmo, descanso e vivo tranquila. O dinheiro não importa, porque o dinheiro é a nutrição que vai vir em um fluir da minha relação. Então, a pergunta que você precisa fazer para definir o objetivo principal é o que você quer resolver ou alcançar com esse desafio que você está se deparando com ele. Entende que a gente converge a forma de ver o desafio, que talvez para você é um problema, talvez para você é uma pedra muito grande. Vou dar um exemplo. Eu quero dobrar o meu faturamento em 6 meses. Ou então, eu quero liderar minha equipe com mais confiança. Este é um exemplo muito claro, tá? Segundo passo, dividir o desafio em etapas menores. Quebre o grande desafio em partes menores. Assim, você torna cada etapa mais gerenciável e possível de execução. Vou dar outro exemplo aqui. Agora eu vou dar na cozinha, né? Porque eu cozinho todos os dias para os meus filhos, raramente eu não cozinho. Quando eu não cozinho, eu compro ali uma marmitex, mas é muito difícil eu fazer isso. Eu sempre priorizo. Ou então, quando eu tô viajando, né? Que tem outra pessoa na minha casa, mas eu cozinho na maior parte da minha rotina com os meus meninos. E aí, gente, como que eu facilito a minha vida? Preste atenção, eu faço um almoço em 20 minutos. Quem vem na minha casa não consegue acreditar que eu faço um almoço em 20 minutos. Por quê? Sabe a segunda-feira do planejamento? Ou sabe o finalzinho de semana, o sábado que eu tô em casa ali, que eu fui fazer a feira e tal, eu já organizo ali, ó, os meus bifes temperados e congelados, o meu feijão cozidinho e já congelado. E aí eu tenho estratégias paulistas, tá? Eu aprendo muito em São Paulo com as cozinheiras paulistanas e funciona muito bem. Por exemplo, eu congelo o feijãozinho em uma vasilhinha de plástico ou aquela de manteiga. Por quê? Porque ela tem um poder absurdo de deixar o feijão o mais natural, de parecer que foi cozido no mesmo dia. Então, o que eu faço? Eu começo a quebrar alguns desafios, isso me colabora muito com o tempo. A moranga, quando eu vou cortar a moranga vocês sabem que é dura demais. Quando a gente tenta descascar ela de uma vez é muito dura. Então, o que eu faço? Eu quebro ela em partes e vou descascando ela em partes. A vida é desse jeito. Você precisa quebrar os desafios em partes menores. Assim você vai tornar cada etapa mais gerenciável. Faz sentido aí, gente? Coloque pra mim nos comentários. Tá fazendo sentido? Sim ou não? E aí, nós temos uma ferramenta, tá? Nós temos uma ferramenta e essa ferramenta, inclusive, eu vou compartilhar lá no grupo de WhatsApp. Então, quem tá no grupo de WhatsApp vai receber essa ferramenta. Essa ferramenta, ela é a técnica do SMART para objetivos específicos, tá? Gente, é a ferramenta que eu uso dentro da minha casa, que eu tô falando com vocês. A minha cozinha é meu laboratório, minha casa é meu laboratório. Então, por exemplo, hoje em casa, eu convivo sem secretária do lar. Hoje eu não tenho. Tomei essa decisão há 2 anos atrás. Hoje eu conto com uma faxineira, uma ajudante que vem alguns dias da semana e que faz algumas coisas ali que são mais demoradas, que requer mais atenção e que precisa ser feito e que a gente não pode fazer porque a gente tá ali em outras atividades. Enfim,
Mas eu divido tudo aqui em micro tarefas para cada um, eu e meus filhos ali, todo mundo tem ali uma funçãozinha, faz alguma coisa. A cozinha eu já faço essa estrutura já, eu divido tudo bonitinho. E é tudo focado assim, sabe? Baseado nessa meta SMART. É a que eu aplico no meu negócio, é a que eu aplico na minha vida, eu aplico na minha cozinha. E minha vida torna toda gerenciável. E aí tem gente que fala assim comigo, ontem mesmo eu tava com uma amiga tomando um café, e ela falou assim, Van, sinceramente, eu vou ser sincera, eu não sei como que você dá conta. Eu não sei como é que você consegue. Porque não tá na minha live. Não aprende comigo, né? Só fica vendo os resultados. Só fica vendo os movimentos da gente. Mas não quer sentar pra aprender. Porque é muito fácil dar conta, gente. O mesmo caminho, a mesma estrutura que eu sigo na minha vida pessoal, eu aplico na minha vida profissional. Eu aplico dentro dos meus negócios e funciona. Tá certo? Então vamos lá. Vamos caminhando pro final. A meta SMART, que é a técnica SMART, que a gente utiliza muito, vocês vão ver muita gente falando de técnica SMART. A gente trata o SMART como 5 especificações. O S de específico, o que significa ser específico? É ter clareza do que você quer alcançar. Depois o mensurável, é como você vai medir o seu progresso. Como que você vai mensurar a caminhada e os passos que você vai dando. Alcançável. O que você quer alcançar? É algo realista agora? Isso é realista nesse momento? É possível nesse momento? Não. Então vamos trocar isso aí. Depois, se é relevante, isso está alinhado com o seu objetivo maior? Sim ou não? Então você entende que você pode ter um sonho grandão, um sonho menor, mas que ele vai te aproximar do grandão? Entende? Um sonho grandão com ações menores que vai te aproximar do sonho grandão. É, por exemplo, eu quero comprar uma Mercedes. Sonho grandão, né? Mas, hoje, olhando para o que eu faço, para o que eu gero receita, eu começar a fazer economias com isso, vai me aproximar do sonho grandão? Sim, sim. Depois, se isso é relevante, quer dizer, se isso está alinhado com o seu objetivo maior. E qual que é o prazo de tudo isso? Gente, é um caminho muito simples e muito claro que a gente precisa ter, tá? Que a gente precisa ter. Nem tudo pode ser resolvido ao mesmo tempo, então você precisa escolher o que é mais urgente ou o que tem maior impacto. Então para de ficar pensando muita coisa. Para de ficar querendo muita coisa. Pare. Porque para cada coisa, você vai ter um desafio específico. Para cada situação vai surgir um desafio específico. Então, se você une vários desafios, cara, você vai surtar. É por isso que muita gente buga nos planejamentos absurdos que fazem ano sai ano, você não realizou nada. Entra ano e passa ano, você não fez nada. E aqui tem uma dica prática que eu quero falar para vocês sobre o que é urgente e o que é importante. O que é urgente é diferente do que é importante. Você precisa usar essa matriz, que eu também vou liberar. Hoje no Vanflix, vocês vão receber uma enxurrada de ferramentas para um objetivo claro. Se você aplicar as ferramentas que eu vou liberar lá no Vanflix, cara, você vai alcançar. Eu não tenho dúvida. Você vai mudar a sua realidade pessoal, assim como a sua realidade profissional, a realidade do seu negócio, tá? Lá eu vou liberar para vocês essa dica prática da matriz. A gente conhece com a matriz de Eisenhower. Eisenhower, que é entre o urgente e entre o importante, ok? Criar um plano de ação. Criar um plano de ação, ou seja, para cada etapa você precisa responder o que precisa ser feito, quem vai fazer o quê e quando isso vai ser concluído. O exemplo de um plano de ação, por exemplo, é a etapa de atrair mais clientes. Base, isso é base. Etapa de atrair mais clientes. Qual que é a ação que eu preciso ter? Criar campanhas de marketing. E quem vai ser o responsável? Eu e minha equipe de vendas. Qual vai ser o prazo? 15 dias. Olha que show isso aí. Olha que show. Então ontem, por exemplo, quando a Lena escreveu aqui, melhorar a minha organização para gerar mais lucros. A gente viu que ela fala de um recurso, ela quer ter mais renda, mais receita, né? Então, para isso, ela precisa fazer o quê? Dentro da organização dela, ela precisa gerar demanda.
Então, ela precisa atrair mais clientes. Ó, Lena, já tô dando aqui o caminho certinho. Qual que vai ser a ação? Criar campanhas de marketing, né? De divulgação, de parcerias. Quem vai fazer isso, Lenice? Eu. E quem trabalha comigo. Qual vai ser o prazo para isso, minha amiga? 1 semana, 15 dias, 30 dias. Ok? Pegou aí? Último passo. Último passo. Prever obstáculos, tá? Quais são os possíveis problemas que podem surgir? Isso é importante. E como você pode se preparar para enfrentá-los? Gente, eu aprendi muito isso quando eu passei por aquela etapa que eu compartilhei com vocês ontem, tá? Eu estava no meio de uma situação que eu queria abrir mão de tudo, eu queria desistir de tudo, mas tinha uma força ativa dentro de mim. Lembra do método ESC? Lembram? Lembram do método ESC que eu compartilhei com vocês? Espiritual. A minha força espiritual não permitiu que eu desistisse. Então, isso que foi importante na minha caminhada, tá? Ative a força espiritual, ative a sua relação com Deus, para que você não desista do que é importante, do que é necessário na sua jornada. Eu te espero lá no Vanflix. Se você não está, você vai me mandar um direct. Eu quero fazer parte desse grupo para você receber todas as ferramentas. E amanhã nós estaremos aqui para o próximo episódio dessa jornada incrível e poderosa que vai transformar a sua liderança, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Forte abraço, beijo no coração e até amanhã.